Aleluia, graça e paz, amém? Oh, gente, a Sabrina foi a única. Eu ouvi só da Sabrina. Eu vou te dar mais uma oportunidade, amém? Aleluia, graça e paz, amém? Você está feliz? Oh, glória, o Senhor é bom. As crianças já podem subir. Já subiram, gente? Meu Deus, criança tão rápida, né, menino? Meu Deus. Irmão, você já falou com o teu irmão aí do lado? Não, né? O irmão Marcelo disse que já falou ali, ó. Você já viu o irmão aí do lado? Já falou para ele, seja bem-vindo, que alegria te ver aqui. Como é bom estar com você, que bom rever amigos essa noite. Rever Patrícia, Penha, Zé Carlos, seu esposo, a esposa da Patrícia, o André, amém? Glória a Deus, ver aqui amigos queridos, ver visitante. Você já viu o visitante, a irmã que está ali, ó, seja bem-vinda em nome de Jesus. Você já olhou aí, já deu um abraço, já falou, olha como é bom chegar nessa casa e encontrar você. Sabrina com esse telefone dela. Como é bom. A Karina, a irmã da Sabrina, tá ali, ó. Tá com a princesa, meu Deus. Como é bom, irmão. A Daiane, mãe da neném. Diana. Desculpa, Diana. Mãe da neném. Como é bom. O Lucas, que já é da casa, né, Lucas? O irmão do Cícero. É Dionês. Acertei? Glória a Deus. É porque eles chamam pelo nome familiar, né? Aí, né? Para os íntimos, para nós será Dionês, amém? Glória a Deus, seja bem-vindo, Larissa também, Deus abençoe. Irmãos, ontem tivemos uma comunhão. Quem estava ontem aí, dá um glória a Deus. Irmão, foi maravilhoso. Teve comunhão, teve carne, não foi, José? Teve carne, teve piscina, teve mais o que, José? Teve jogos. Deixa eu falar para vocês. As irmãs jogando dominó. Coisa linda. Teve uma galera aí que a gente orou depois do Uno. Que elas tiveram um calor do momento. Um negócio que bate com a mão. Que faz silêncio. Que não pode falar. Umas regras esquisitas. Olha lá, irmã. Só dava ela ontem. Irmãos, teve piscina. Teve criança que 8 horas da manhã estava na piscina e só saiu porque o dono do estabelecimento chegou. Porque fora isso, ficaria ali, ó, até sairia com 3 centímetros a menos. Mas ficou lá. Amém? Foi maravilhoso. Quem quer outra confraternização dessa? Irmão, dezembro. Você que foi, chega pro irmão, fala para ele, ó, deixa eu te falar, perdeste. Pode falar para ele, perdeste. Mas em dezembro eu quero você lá comigo. Amém? Irmãos, foi maravilhoso. Tivemos uma macarronese do céu, uma farofinha abençoada. Glória a Deus, bastante comunhão. Estava calor, estava, mas a gente se refrescou e viveu o que a Bíblia diz. Ó, quão bom e agradável é quando os irmãos... Eita, glória aí, José. Aleluia, hein? A aula da EBD, olha aí. É os frutos. A gente vê pelos frutos, amém? Fala para o teu irmão assim: o poder da fé te faz viver a promessa. Ele creu? Ou você achou meia boca, assim? Fala de novo para ele. O poder da fé te faz viver as promessas. Você tem fé, irmão? Você tem fé, irmão? Então abra sua Bíblia, Gênesis 15, verso 5. Essa água aqui, irmãos, era minha? Ou não? Não, eu partilhei, não foi? Perdão, gente, eu que partilhei. Glória a Deus. Obrigada, tá, gente? Glória a Deus. Quem encontrou, dá um glória a Deus aí. Só a Sabrina de novo. Então o Senhor conduziu Abrão para fora da tenda e orientou: olha para os céus e conta as... se é que pode. E prometeu: será assim a tua... O Senhor, por favor... O Senhor conduziu Abrão para fora de onde? E orientou. Eu queria que você se atentasse a isso. Deus, ele tem uma palavra para cada um de nós. Quem já recebeu de Deus uma palavra profética? Só o irmão Marcelo, a Sabrina e a Kate. Ninguém mais? Quem já recebeu? Já também, né, José? Glória a Deus. Obrigado, tá, José? Irmãos, quando recebemos uma palavra profética, é instantâneo o gás que toma a gente.
instantâneo, a emoção nos contagia. Tem gente que quando está recebendo a palavra profética chora tanto que nem ouve. O profeta está quase falando, para de chorar um pouquinho, que é para que você entenda, para depois você não me mandar mensagem pedindo de volta a palavra profética. Hoje em dia, o pessoal grava, né? Você chega para profetizar, já aconteceu comigo, fui profetizar, a menina falou, posso gravar? Falei, pode, te dou 5 minutos. Ela ligou o gravador, Deus liberou a mensagem. É ela e Deus, irmão. Não era Priscila que estava prometendo nada dela, não. Deus estava prometendo, amém? Glória a Deus. Então isso acontece, porque às vezes a gente está envolvido. Quer ver? Se Deus disser a você assim, ei, farei de você grande na terra. Ninguém quer ser grande. Sabrina é a única que pega as palavras proféticas. Vai ficar grande, Sabrina. Se Deus falar para você, ei, vou te dar longevidade, tu verás a tua descendência, os seus filhos, os filhos dos seus filhos, os filhos dos filhos do seu filho. A gente fica emotivo. Porque hoje, celebrar em família o nascimento de filhos e de netos é algo extraordinário. É uma honra que Deus dá aos filhos deles, amém? Só que na hora da palavra, na hora da promessa, nós somos acometidos de emoção. E muitas vezes Deus precisa nos mover para que a gente compreenda completamente o teor da mensagem. Você quer ver? Deus disse a você, você vai ser um grande preletor. Ao passar do tempo, Deus te dá a oportunidade de fazer um seminário. Com esse seminário, mesmo que você se esqueça da promessa, Deus está te movendo para que você viva o chamado dele. Deus vai dizer assim, você será um grande empresário, para que você abençoe famílias na terra. A partir desse momento, Deus começa a fazer conexões, Deus começa a te mover, a trazer pessoas para a sua vida, portas e oportunidades, para que você vivencie a promessa. Mas eu queria começar a dizer a você que não é no momento que Ele te faz a promessa. Toda promessa passa pelo crivo do tempo. E esse é o crivo mais difícil da vida da gente. Esse talvez seja o período mais difícil da vida da gente. A promessa de que eu iria pastorear foi feita, eu já contei isso aqui, foi feita quando eu era criança. Ela veio se cumprir agora, na minha vida, aos 35 anos. Então uma promessa que me foi feita quando eu tinha de 7 a 9 anos, foi se cumprir quando eu tinha 35 anos. Irmão, pasme, eu não me lembrava da promessa. Porque existem palavras de Deus para nós, que naquela hora que Ele fala não fazem sentido. Assim foi com Abrão. Quando Deus disse a Abrão que daria a ele um filho, ele já era o que, gente? Velho. A esposa dele já estava velha. Mas Deus, quando promete algo para nós, Ele não está olhando para a nossa capacidade física ou intelectual. Deus está olhando para o que Ele disse, quem Ele é. Porque Deus é fiel e imutável. Ele não muda. Nós que variamos as nossas emoções. Quando Deus disse, vou salvar a tua casa, Ele vai salvar a tua casa, independente do que vier. Esses dias eu disse a alguém, rapaz, tu está vivendo resposta de oração. Tu lembra dessas orações que você me contava? É mesmo. Eu falei, então menina, você esqueceu da tua oração. Mas deixa eu te falar, o céu não tem lixão de oração. Deus não pega aquela tua oração de 2014 e joga fora. Quem nunca ouviu o testemunho de alguém que disse, Deus disse à minha mãe que me salvaria, Deus recolheu a minha mãe, eu estou aqui para a glória de Deus. Porque Deus não está nem aí para o tempo, porque Ele está fora do tempo. Nós é que estamos apressados, nós é que estamos emocionalmente fadigados, e com isso perdemos a expectativa daquilo que o céu falou para nós. A emoção do dia da promessa passa, irmão. A emoção, o fervor daquele dia que Deus falou contigo, tu caiu no chão, passa. E com o tempo Deus vai te forjando. E é incrível que com Abrão,
Deus chamou ele para enxergar além do que era visível. Deus disse para ele: vamos para fora da tenda. A Bíblia diz que Deus o conduziu. Vou usar minhas palavras. Vamos lá fora, porque aqui dentro você está limitado. Porque aqui dentro a tua fé é pouca. Porque aqui dentro para você já não tem espaço. A promessa está tão grande. Eu estou preparando algo maravilhoso, mas você está vendo as paredes ou o pano que te envolve. Deus está dizendo: mova-se do lugar que está limitando a tua visão para vivenciar a promessa. Sabe aonde é esse lugar? É dentro da gente. A gente se apega ao nosso medo. A gente se apega quando alguém diz algo contraditório ao que Deus falou. Porque, querido, Deus falou: você vai ver, você vai fazer, você vai viajar, você vai agir. E você simplesmente começa a olhar para o teu bolso, para a tua situação e dizer como Moisés disse: eu sou gago, eu não sei falar. A nossa limitação muitas vezes não é física. Existe uma teoria que o lugar que você vive te impede de crescer. Mas eu vou falar com vocês acerca da palavra de Deus. O Deus que você serve faz você crescer até no deserto. O Deus que você serve faz você dar fruto até no deserto. O Deus que você serve faz nascer em você uma fonte quando outrora você era uma terra seca. Ah, Jesus. Hebreus 11:1, por favor. Ora, a fé é a certeza de que haveremos de receber o que? E a prova daquilo que não? A fé é a certeza de que haveremos de receber o que esperamos. Ei, o que você espera em Deus, o que Ele disse que ia fazer, Ele vai fazer. E a prova daquilo que não podemos ver. Porque, irmão, eu posso te dar cura se você precisar. Sabe como? Você está com dor de cabeça, eu te dou uma Novalgina. Você está com dor no ciático, eu te dou um anti-inflamatório. Não é assim? Você chega na casa de alguém e fala: estou com uma dor de dente. Aí, eu tenho um remédio ótimo, garota, para isso. Tu tem Vitória. Ai, pastora, eu estou assim querendo emagrecer. Eu te dou a Vitória, eu te dou o número do nutricionista. Ai, pastora, eu estou querendo fazer faculdade. Irmão, vou te dar a Vitória. Tem uma faculdade aí que se tu fizer a prova, tu ganha desconto. Mas o que Deus faz é aquilo que eu e você não podemos fazer. Mas o que Deus move é onde eu e você não podemos. A mão de Deus vai aonde a gente não tem capacidade humana para fazer. Casais têm relacionamento íntimo. Filho, quem dá é Deus. Comprar um bom colchão é sua parte. Um bom sono, quem dá é Deus. Uma geladeira farta é o teu trabalho que compra. Fome e saúde para você até lá pegar e comer, quem te dá é Deus. E isso é razão para a gente celebrar esse milagre. E a prova daquilo que não podemos ver. Deus nunca te promete algo que é compatível com a tua realidade. Porque se fosse para ser compatível com a tua realidade, a glória seria minha e tua. Você quer ver? Deus vira para Abrão e fala que ele teria filhos. Mas só que ele recebe uma palavra que toca a vida de alguém que caminha com ele e já deveria estar cansada de esperar de gerar. A esposa dele. Porque ele não teria um filho sozinho. Ele era casado. Em dado momento, a Bíblia diz que eles são visitados. E o Senhor reforça o quê? A promessa. O que que a mulher dele faz dentro da tenda? Sabrina é a tua melhor aluna da escola bíblica, José. Ela ri. Mas ela ri de algo que Deus disse para ele. Porque ela está olhando
Porque ela está olhando para os meses que ela menstruou e não engravidou. Que ela está olhando que daquele jeito que eles viviam, já não dava mais para ter filho. Rapaz, eu acho que ela riu foi de tensão. Porque tem promessa que parece tão absurdo que a gente fala: Senhor, deixa eu te... Vem cá, Senhor. O profeta foi embora, mas vamos conversar aqui um negócio. Eu sou dessas. Uma vez o profeta falou uma coisa para mim. Gente, eu recebi com todo respeito. Eu sei que é uma pessoa de Deus. Depois eu fui pro meu quarto e falei: Senhor, deixa eu conversar um negócio aqui. Rapidinho, coisa pouca. Eu não estou descredibilizando o profeta, nem descredibilizando a tua palavra, não. Eu sou uma pessoa que vive promessa, anda em fé. Mas isso aqui, Senhor, ô Senhor, eu não sei nem como será essa possibilidade. Eu nem sei me portar. Eu nem sei como será. Eu nem sou esse perfil. Aí o Senhor vira para mim e disse: por que eu não te chamo por quem você é? Eu te chamo por quem eu sou. Tudo que Deus faz em nós é por amor a Ele. Mas isso é teor para outra pregação. Amém? Que não era por aí. Deus nos chama para enxergar além. Fé não é cegueira. Fé não é otimismo. Vai dar certo. Só tem a opção de dar certo. Tem que dar certo. Isso é otimismo. Sabe aquele... Eu sou uma pessoa otimista. Acho que quem anda comigo sabe. Pastora, não vai ter como. Vai ter como. Pastora, vamos fazer. Como é? E vai fazer. Mas vamos fazer. Como vai ser, eu não sei. Mas a gente vai. Irmão, dá certo. Eu sou naturalmente otimista. Pastora, não consigo emagrecer 10 quilos. Vai emagrecer 20 agora. Estou contigo, vamos malhar todo dia, vamos fazer dieta. Eu sou otimista, mas aprendi que para você viver alguma coisa, existe também uma ação. Para toda ação, existe uma Isso é lei de quem? Quem fez essa lei, gente? Ninguém estudou física e química aqui, não, gente? Quem? Newton? Não, Newton é outra coisa, viu? Fé não é cegueira, é visão espiritual. Visão espiritual é algo que não se discerne na carne. Eu não posso querer que alguém creia comigo se essa pessoa não recebeu a mensagem que eu recebi. Se essa pessoa não caminha no mesmo ambiente que eu caminho. Quantas vezes eu falei coisas para o meu marido que ele disse: amor, olha, vou nem te ouvir. E quando chegou, eu falei para você. Falei por quê? Porque Deus me mostrou antes da gente viver. Isso é fé. Fé não é loucura. Fé não é alucinação. Fé não é otimismo. Fé é crer antes de ver, antes de acontecer. Meu Deus. Às vezes Deus precisa nos tirar da nossa tenda, tirar a gente do nosso medo, para a gente ver e viver algo maior. Aleluia! Você quer ver? A igreja orava para Pedro ser liberto. Senhor, liberta Pedro, Senhor, liberta Pedro, Senhor, liberta Pedro. E a igreja lá era abaixo. Não sei se ele estava falando língua não, tá, irmão? Isso aqui é a Priscila que está falando. E ele lá orando. Quem bate na porta, gente? Pedro bate na porta. Aí quando vão abrir, todo mundo fica estarrecido. Oh, Pedro! Não orou? Crê! Falou com Deus? Crê! Agradece! Acredita! Vai para cima! A visualização ativa a sua fé. O foco ativa a sua fé. Gênesis 15 diz que ele fala: olha para o céu. Ativou a fé dele. Deus disse para ele: olha para o céu e conta as estrelas. Sabe por quê? Porque humanamente falando, Abraão não teria possibilidade de imaginar o que Deus ia fazer. Ele não tinha como visualizar. Aí Deus disse para ele: vou te dar uma coisa que vai te fazer entender o nível a qual eu vou levar o teu nome e a tua casa. Olha para as estrelas e conta, porque Deus usa coisas simples para ativar a tua fé.
Deus não precisa de nada mirabolante para que você viva o extraordinário. Não, Deus vai levantar um grande empresário que vai colocar um dinheiro na minha empresa e nós vamos virar uma big empresa multinacional, quase que uma empresa grandiosa. Eu ia falar um nome, mas a gente não pode, está gravando. Deus precisa de você com o coração disponível. Deus precisa que você visualize aonde Ele quer te levar. Ei, eu quero ter uma frota de caminhão. Você já foi lá na concessionária, onde é que compra caminhão, para ver quanto que é? Você já botou o pé lá e começou a declarar em fé e dizer: Senhor, esse é meu, 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 e eu quero com tudo. Priscila, não tenho dinheiro para comprar uma bicicleta, mas Deus está dizendo: quem caminha em fé não olha a sua própria possibilidade, porque na tua possibilidade nem comer o que a gente come, a gente comeria, irmão. A conta não fecha para quem anda com Deus, ou fecha? Irmão, não fecha. Eu olho para essa igreja, eu vejo um ambiente climatizado, eu vejo jovens chorando no altar do Senhor. Eu olho para essa igreja, eu vejo mulheres de oração, homens de oração de um lado para o outro. Eu vejo as portas aqui de vidro, esse terreno comprado. Eu vejo famílias rendidas diante do Senhor, um ministério avivado. Eu vejo gente transbordando da presença, crianças chorando ao ser amamentada, que não poderia nascer, mas Deus disse que vai nascer. Eu olho para essa igreja, eu vejo Deus fazendo isso. Eu posso passar, irmão, mas o que Deus fala vai se cumprir. Eu posso, irmão, ir embora e Deus levantar homens de Deus nesse lugar e essa obra crescer de forma abundante. Porque o que Ele disse está enraizado e vai se cumprir, porque Ele é fiel. Ei, irmão, Deus não é como eu e você, que acordamos dizendo que vamos fazer isso, isso e aquilo, e no final do dia só cumprimos uma tarefa. Deus olha para a terra, ela é sem forma e vazia. O Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Ou você acha que Deus naquele dia falou: vou fazer alguma coisa aqui? Você acha que Deus é um Deus aleatório? Te traria essa noite, mudaria a palavra de forma aleatória, porque eu ia falar sobre outra coisa, irmão. Perdão, Sabrina, te pedi para pensar numa música. Filipenses 3, 13 e 14. Irmão, o foco é humano. A fé é espiritual. Você deve ter a mente focada na promessa, mas você tem que aprender a ativar a sua fé no caminho do milagre, porque o foco protege a vida e a fé da distração. Sabe por que às vezes a gente não recebe promessa de Deus? Não é porque não faltou poder naquele que enviou a palavra, não é porque faltou fé naquele que liberou a palavra, mas é porque nós no caminho nos distraímos. Existem promessas de Deus que são verdades absolutas e vão acontecer, mas existem promessas que dependem do nosso posicionamento. Moisés não entrou na terra prometida, mas Priscila, ele guiou o povo, mas no caminho se distraiu com o povo. Distração derruba o foco. Distração destrói a nossa vida. Você já viu um menino, um adolescente distraído? Eu falo que eles ficam igual um furão assim, ó. Você fala assim: menino, vai lá e tira a roupa da corda. Ele vai lá, bota a roupa na corda. Aí você fala: de onde você tirou essa roupa? Ele: peguei no cesto. Você fala: mas era para botar, era para tirar, não era para botar. Lá em casa isso acontece direto. Esses dias eu falei: Bernardo, pega isso daqui, bota lá na corda para a mamãe. Estava lavando pano de chão. E isso era uma roupa, irmãos. Quando eu chego lá no pano de chão, o que está lá no pano de chão? Com cloro? A roupa. Falei: ô filho, o que mamãe falou? Ele falou alguma coisa com a roupa, mãe. Eu vi a água, eu joguei. Atenção, a distração tirou o foco do propósito que eu dei a ele. E assim é com a gente.
Deus nos dá uma palavra. Deus nos dá um direcionamento. Sabrina, você vai crescer. Sabrina, todo quem estava aqui ouviu que Deus falou sobre a Sabrina. Mas se a Sabrina se distrair no caminho do propósito, ela perde. Porque a parte de Deus Ele já liberou, já está feita. Deus não promete nada para a gente que já não esteja pronto na eternidade. Deus olhou para a terra, ela era sem forma e vazia e disse: eu vou criar. Mas Priscila, Deus sabia que o homem ia pecar? Sabia. Deus sabia que o homem ia pecar. O projeto inicial já estava pronto antes da fundação do mundo. Deus, quando coloca a árvore do bem e do mal, Ele está dando ao homem o livre poder de escolha. Mas o homem se distrai. Perdeu o foco no que ele tinha de mais precioso: unidade com Deus. Quando a gente perde o foco, a gente perde a visão da promessa. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha conquistado, mas tomo a seguinte atitude: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão adiante de mim. Apresso-me em direção ao alvo, a fim de ganhar o prêmio da convocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Esquecendo-me das coisas que para trás ficaram. Quantas vezes a gente quer basear a nossa vida, as promessas de Deus, nas nossas vivências? Existiram guerras que eu e você enfrentamos que a gente pensou que ia matar a gente. Existiram situações da nossa vida que a gente pensou que não ia suportar. Existiram noites sem dormir, ao qual passamos chorando diante do Senhor. E a gente nem chorava, a gente urrava diante do Senhor. Mas deixa eu te contar uma coisa. Você sobreviveu. Você está aqui. Existiram noites alegres, ao qual a gente não queria que acabassem nunca. Mas elas passaram e você também está aqui. Quando eu esqueço das coisas que para trás ficam, eu avanço para as que estão adiante de mim. Ou seja, eu paro de me limitar às minhas experiências e achar que Deus está limitado a elas. Eu já me frustrei tanto, Priscila. Eu não quero mais crer e avançar nisso. Eu não quero ir para frente. Ei, irmão, para de se basear nas tuas próprias experiências. Passe a se basear na palavra do Rei Jesus. As minhas experiências podem me levar, sabe para onde? Para o lugar do ego. Deus fez porque eu me posicionei. Não, irmão, Deus fez porque Ele é Deus e faz. O teu posicionamento é apenas o lugar de alinhamento céu e terra para você viver a promessa. Não se posiciona não para você ver se Deus não vai alinhar tudo. E o alinhamento de Deus dói. Quando a gente está com pressa, ó. A galera do CrossFit vive com pressa. Ó, você passa por aí, você fala, tá correndo por que quer, gente? Coisa, tá pagando para correr, que lindo. Coisa linda, né, gente? Agora tem esse caminho ali para a Obra Max, né? Aí eu dando merchan. Eduardo, bota aí um corte. O pessoal corre, acho lindo. Eu acho lindo. Quando eu passo de carro, eu falo, gente fitness bonita, glória a Deus, olha lá, coisa linda. Mas a gente às vezes está assim na vida, ó, apressado. E Deus está dizendo assim: se você caminhar comigo, eu te revelo as pérolas maiores, para que na hora que a promessa se cumprir, você entenda que você não teve parte nisso. Eu fiz tudo por você. Porque Deus não tem pressa não, gente. Ah, Senhor, mas eu já tenho 40 anos e o Senhor disse que eu ia pregar em Camboriú. Ainda se prega em Camboriú? Eu nem sei. Lembra que tinha os pregadores de Camboriú? Coisa linda, irmão. Eu gostava de ver aquele povo cheio de Deus, pulando o mistério, o pregador gritando, a igreja tomada. Eu caía lá em casa também, eu ficava no poder lá. Falei, eita glória! Eu nem sei se faz isso. Mas, pastor, eu já estou com 40 anos, eu mal sei falar. O altar que Deus te deu para pregar, irmão, deixa eu te falar, muitas vezes é dentro da tua casa.
O maior altar que nós vamos ser usados por Deus é na nossa casa, é na nossa parentela, é na nossa família. Deus pode te levar a Camboriú, mas se Ele te encontrar contentamento em te usar e salvar a tua família, ei, irmão, fica alegre. Um dia Deus disse que ia me levar minha voz para vários lugares. Eu fiquei assustado. Eu tinha 14 anos quando eu recebi essa promessa. Eu me lembro que eu não entendia muito do mover. Eu cresci no mover, mas nunca tinha sido nada para mim. E aí o pregador... Gente, eu tinha 14 anos, então para mim o mundo era maior, né? Todo mundo era muito grande, porque eu ainda não tinha crescido tanto. E aí, apesar de eu ser alta hoje, graças a Deus. E aí o preletor, eu me recordo nos bancos de madeira da igreja, e ele gritar, garota! E eu estava bem conversando, irmãos. Ei! Aí alguém, você. Eu nunca tinha visto aquele homem na minha vida. Ele fala, o Senhor e fez uma promessa muito forte. Eu olhei para aquele homem e falei, gente, ele nem me conhece. E um dia no meu quarto, de joelhos dobrados, eu me lembrei disso. E eu falei, Senhor, o Senhor lembra? Quando eu tinha 14 anos, lá na igreja, lá, e o Senhor usou aquele homem. Eu nem lembro o nome do homem, só lembro que ele era grandão, usava terno. Eu falei, sabe o que é incrível? No meu coração essa promessa já se cumpriu. Sabe por quê, irmão? Porque a minha voz ecoou sobre a minha família. Não com a autoridade da Priscila, mas com a autoridade do nome de Jesus. Porque Deus me deu uma voz que alcança corações. Não pela Priscila, porque a Priscila vai passar, mas aquilo que ecoa da minha boca vem dele. Eu encontrei alegria, não em estar desesperada para que o meu nome fosse alguma coisa, mas eu encontrei alegria para que o nome dele crescesse através da minha vida. Ei, irmão, eu já estou vivendo a promessa. E agora tem um negócio de YouTube aí, né? Eu vivo falando para o irmão Eduardo tirar minhas mensagens. Porque quando a gente encontra contentamento em quem caminha conosco, na pessoa do Espírito Santo, você não perde o foco. Traga a memória e se veja vivendo a promessa. Isso não é autoajuda. Romanos 4, 18 a 21. Isso é fé em ação. Abraão, crendo, esperou contra todos os prognósticos desfavoráveis, tornando-se assim pai de muitas nações. Como ficou registrado a seu respeito, assim será a sua descendência. Sem desfalecer na fé, reconheceu que seu corpo físico perdera a vitalidade de outrora, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já não tinha o vigor do passado. Mesmo considerando tudo isso, não duvidou nem foi incrédulo quanto ao que Deus lhe prometera, mas pela fé se fortaleceu, oferecendo glória a Deus, estando absolutamente convicto de que Ele era poderoso para realizar o que havia prometido. Ei, traga à memória aquilo que te dá esperança. Pastora, já passei dessa fase. Eu era assim, sabe? Deus falava, eu ia, eu fazia, Ih, menina, eu era do manto, do chado. Volta, Sabrina, por favor. Deus lhe prometera, mas pela fé se fortaleceu, oferecendo glória a Deus, estando absolutamente convicto. Ei, quando ele recebe a promessa, ele já é velho, mas quando a promessa se cumpre, ele já é muitíssimo velho. A Bíblia fala de forma específica que o corpo dele e da sua mulher não poderiam gerar uma criança. Ei, criar uma criança pequena, irmão. Você olhar um pouquinho para trás, a baby class da igreja, as irmãs ficam ali, aí anda para um lado, anda para o outro, é uma que amamenta, outra que troca a fralda, de repente tem uma criança correndo, é uma mãe que vai lá fora que a criança chorou, uma fralda que tem que trocar. Criar uma criança, você precisa de vigor e energia. Ô irmão, quem já teve filho aqui sabe, eu tenho 3,
Eu passei pela fase de 1 ano, estou passando pela 3ª vez. Chega um dado momento do dia que você não aguenta mais. Você só quer que a criança, você sente até falta da criança dormindo, mas você só quer que ela durma. Quando o dia termina, quando é cansativo, você diz: venci. Então, para ter um filho, era necessário que eles tivessem força, vigor. Deus olhou para isso. Por que Deus vai olhar para a história da tua família e vai dizer a partir da história da tua família o que você vai ser? Porque se Deus fosse pegar o nosso histórico familiar, nenhum de nós estaríamos aqui. Deus não te escolheu porque o teu pai é rico. Deus não te chamou porque o teu pai é traficante. Deus não te chamou porque a tua mãe é rica. Deus não te chamou porque a tua mãe é dona de casa. Mas Ele te chamou para inaugurar uma nova estação na história da sua família. Não, na minha casa, não, lá ninguém faz faculdade. Você vai ser o primeiro. Não, na minha casa todas as mulheres sofrem abuso. Na sua casa não vai ser assim. Não, na minha casa as mulheres sofrem de demência. Ei, você não vai sofrer demência. Não, na minha casa a gente vive do jeito que dá. A gente é assim. Deus está dizendo: eu estou inaugurando. Ei, José, eu estou inaugurando algo na sua vida que a eternidade está ecoando essa noite. Inaugural do céu sobre a nossa vida essa noite. Ah, Jesus, eu vou viver a totalidade da promessa. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Não é porque alguém na sua casa teve preso que você vai ser preso. O meu pai e a minha mãe eram muito de briga, e Deus está dizendo assim: encerrou neles o ciclo, porque em você eu inauguro uma nova estação. Ora baixou, belei, calabandarabás. Narabacalabandarabachei, niri, calabandarabás. Há uma graça de Deus sobre nós, irmão. Oh, rebini, calabandarabachei. O processo está te levando a desistir de dar glória a Deus como Abraão. Ei, irmão, ele gerou Isaac. A mulher dele amamentou o filho que ela nem poderia ter. E a Bíblia diz que ela deu uma festa, porque terminou o tempo de amamentar. Deus encerrou nele uma estação aonde não havia fé. Abraão é tido como o pai da fé. Até Abraão ninguém se movia em fé. Até Abraão ninguém tinha visualização daquilo que o céu tinha para a vida deles. Ei, Abraão foi alguém que inaugurou a fé. Porque lá no princípio Deus disse: haja luz e houve luz. Façamos, e ele fez. Criou e ele criou. Não precisava de fé. Mas quando chegou em Abraão, fique de pé, querido. Quando chegou em Abraão, ele falou: sai da tenda. Deixa eu te ensinar algo novo, Lucas. Deixa eu te ensinar algo novo hoje. Tenha a visão do que eu tenho para você e a sua casa. Eu imagino Abraão olhando para as estrelas e dizendo: ah, Deus, é tão lindo, é tão lindo. O corpo dele já envelhecido, talvez até as forças já eram esgotadas, mas Deus estava dizendo: eu vou fazer de você uma nação. Amém, Jesus. E sabe o que é incrível? No percurso até a vinda do seu filho, ele disse para Deus assim: eu não tenho Eliezer, eu não sei pronunciar a palavra, Eliezer, vai herdar todos os meus bens?
Porque o tempo faz a gente desacreditar no que Deus falou. Aí a nossa expectativa, ela vai ficando desse tamanho. E a nossa fé parece que se torna como um grão de mostarda. Pode apagar a luz, por favor.